Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Quando a usina quebrou, eu nessa cidade, eu me lembro que primeiro foi muito barulhento, porque o nome era muito grande, o grupo conglomerado era muito grande, então foi um barulho horrível na escola. E naquela época não existia essa coisa de bullying, né? Naquela época os caras... bullying era porrada, e você... Na escola os caras iam gozando e aquela coisa, era uma vergonha horrível. E aí eu, nesse momento, aos 18 anos, por aí, eu lembro que eu já tinha um carro, mas não tinha nem dinheiro para botar gasolina no carro, não conseguia nem andar. E naquela época, exatamente nessa época, foi quando estava começando o Proálcool, né? Apesar de que a usina da família não tinha álcool, porque não tinha nem financiamento para fazer álcool. Isso em 80, mais ou menos? 70 exatamente, nos anos 80. Uhum. Aí eu pensei, agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Agora eu tenho que procurar o meu caminho, acabou aqui, tem que ver o que é que eu vou fazer. Como eu vivia dentro da usina, conhecia bastante de todas as técnicas e tal, e o Proálcool estava começando naquela época. Quando o Proálcool começou, que foi um programa fomentado pelo governo, então tinha muito financiamento barato e tal, e os primeiros entrantes no Proálcool não foram os usineiros, foram os pecuaristas, criador, fazendeiro, tinha gado, mas como tinha muita terra, naquela época era o gerente do Banco do Brasil, eu chamava o cara, olha, tem um financiamento, bota uma destilaria e tal. E os caras começaram a aparecer as primeiras destilarias autônomas, que era de pecuarista. Os caras não sabiam nada de álcool, não sabia plantar cana, não sabia a indústria produzir, fazer álcool, não sabia nada. Então, eu comecei a minha vida, na verdade, como um corretor. Tinha um cara na época que era conhecido como o Rei do Mel, era um cara que fazia negócio com mel, melaço. O mel é um subproduto do açúcar. Não era um produto com muito valor, nenhum valor, e na época não tinha muita utilidade. As usinas ou davam como ração para animais, ou exportavam a preço de banana, e exportava também para essa finalidade de ração alimentícia para animais. Aí eu não tinha recurso para nada, comecei a fazer correta. Eu era corretor, eu comprava e vendia o mel, né? Fazia corretagem só, porque eu não tinha dinheiro para... Então, com essas comissões, fui juntando. Daqui 2 anos de juntar a comissão, eu comecei aquele dinheirinho, aí comecei a comprar e vender, em vez de ser corretor, comprar e vender. E comecei a comprar mel e vender mel. Por quê? Naquela época, ainda hoje, o açúcar é um produto que tem um mercado que tem toda uma estrutura comercial, tem tradings, tem tal. O álcool também tem todo um comércio, as distribuidores. Mas o mel, ninguém mexia com mel. O mel era um produto que não tinha saída. E eu comecei a enxergar que o mel é uma matéria-prima para fazer álcool. Como naquela época muitas usinas não tinham destilaria, então sobrava o mel, e muitas destilarias autônomas, que era essa, não tinha mel, e eu conhecia o sistema industrial e tal, eu comecei a orientar esses donos de destilaria, que eram pecuaristas, não sabia nem para que lado ia essa coisa de álcool, e eu comecei a orientar os caras como é que se faz álcool com mel, né? Como que você melhora a eficiência da cana com o mel, porque o mel ajuda a melhorar a eficiência. E os caras não entendiam nada, então eu passei a ser vamos dizer assim, o comerciante preferido, porque eu, além de comprar e vender, eu orientava. Você era um consultor deles. Eu virei um consultor, assim, um consultor para fazer meu negócio. E aí comecei a vender e comprar mel, e fui crescendo. Agora, o começo foi muito difícil, porque você imagina o seguinte, eu gosto muito de dizer um exemplo, que é o seguinte: as pessoas às vezes dizem, eu comecei do zero e tal. Eu digo sempre, eu não comecei do zero, eu comecei do negativo. Porque começa do zero é assim, você vai lá fazer um negócio, vai vender um mel, por exemplo, vai comprar alguma coisa, aí conversa e tal, a pessoa... Gostei desse rapazinho aí, desse menino. Como é o nome dele? É Zé da Silva. Zé da Silva, quem é? Sei não.
Mas eu gostei dele, eu vou dar uma chancezinha para ele. Eu, quando comecei, era assim, ia fazer o negócio, gostei desse menino aí, quem é esse menino? Ih, rapaz, sai de perto desse povo, esse povo quebrou, tá lá, não paga ninguém, é um povo... Olha, esse povo é perigo, sai de perto desse povo, olha a confusão que tá. Apesar de eu não ter nenhuma culpa nisso, não tinha nenhuma responsabilidade sobre essa quebra, sobre aqueles escândalos todos e tal, mas era difícil para mim, porque eu carregava o nome principalmente por causa do bisneto, né? Que aí era mais característico ainda. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.